Boa noite a todos. Aí, entramos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do webinário LANS. Hoje vamos falar um pouquinho novamente com a Elu, né, nossa médica veterinária mater. Boa noite a todos. E com o Leonardo. Aí, entramos. Boa noite. E com o Leonardo, falar um pouquinho sobre a LAN em si, né? Falar um pouquinho sobre essa classificação, enfim. Acho que isso é um tema que finaliza essa parte mais técnica, né, desse processo. E a gente tem mais novidades vindo por aí nas próximas semanas. Convido a todos a apoiarem a campanha de patrimonização dos saberes fazeres da LAN. O link consta aí embaixo, na página do Facebook. Né? Qualquer cidadão pode apoiar, né, essa campanha. Enfim, a gente vai fazer esse encaminhamento para o IFAM, né, para que esse conhecimento da LAN seja reconhecido, né, registrado como patrimônio imaterial brasileiro. Né? Então, sejam bem-vindos. Duda, fica contigo, Eduardo. Oi, boa noite, Letícia. Boa noite a todos aí que já estão nos acompanhando. Né? Então, hoje, como se comentou, nós vamos falar um pouco sobre a esquila, né, e os cuidados com a LAN. Então, o Leonardo vai abordar a questão do prévia, né? Então, a questão da nutrição, a questão das sujidades que podem ocorrer. Então, para a gente produzir uma LAN de melhor qualidade, né? Então, isso tudo vai acompanhar o trabalho que a gente já fez semana passada, né? Então, a ideia é a gente, nessas duas lives, a gente vai falar sobre exatamente a questão da qualidade da LAN. E a partir da semana que vem, né, Letícia, a gente vai conversar um pouco sobre sustentabilidade na produção de LAN. Então, vamos convidar outros colegas que estão já trabalhando nesse sentido. Né, pra gente, é um tema muito importante, eu acho, para nós, a questão da sustentabilidade, né, e então a gente poder discutir um pouco sobre isso. E depois, a partir da outra semana, nós vamos começar a discutir a questão dos saberes e fazeres, né, a questão cultural, e daí a Letícia vai comandar aí, junto com a Rossana e com a Eliane, né, para a gente conversar um pouquinho também sobre essa questão da LAN como produto cultural, né, o artesanato e tudo mais. Mas isso aí é a área da Letícia aí, não. Então vamos entrar na área mais técnica, né? Então vou convidar a Elusa e o Leonardo a se apresentarem rapidamente, e depois o Leonardo vai assumir aí com... Bom, te apresenta aí, Leonardo. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar falando um pouco mais de LAN, né? Eu sou Leonardo Santos Farion, sou zootecnista, formado em 2014. Trabalhei 4 anos no setor de LANs da Arco, né, onde eu desenvolvi um trabalho, né, de finura de LAN com o aparelho Ofta 2000. Né? Sou um dos habilitados no Brasil são dois, eu sou um dos habilitados no Brasil a utilizar o aparelho, né? Então eu falei um pouco de qualidade de LAN nesse momento. Elusa. Olá, gente, boa noite. Então, estamos mais uma vez aqui. Semana passada a gente esteve conversando sobre LAN, né, classificação da LAN e qualidade, e nessa semana nos incumbimos, então, de falar um pouco sobre esquila, os métodos de esquila, manejo da esquila pré-parto. Eu sou médica veterinária, estou na Emater, então, desde 2009, primeiramente ali em São Gabriel e depois no Regional Bagé, e há 2 anos para cá a gente está aqui no Regional Santa Maria, trabalhando com assistência técnica em produção animal. Tá bem, Pé.
Pessoal do Emater em peso aí nos acompanhando aí, Luz. A turma aí tá grande. Lembrando a todos que essa live ela vai ficar disponível no nosso Facebook, né, Luz do RS. Então, quem não conseguiu ver desde o início, ou quem quiser ver novamente, né, acompanhar melhor, vai poder a qualquer momento assistir através do Facebook, né? Ela fica gravada. Então, não se preocupem. Então, já para a gente não perder mais tempo, vamos iniciar então com o Leonardo, tá? Depois que o Leonardo apresentar, nós vamos abrir um espaço para perguntas, né? Então, já podem fazer suas perguntas aí do lado, né? Só pedindo que as perguntas sejam pertinentes ao assunto que está sendo tratado, né? Nós só vamos fazer perguntas que sejam relacionadas. Tá bem, pessoal? Obrigado aí pela atenção de todos. Bom, eu vou abordar o tema sobre qualidade de lã. Deixa eu ver se eu consigo botar a apresentação. Aqui. Vou falar um pouco sobre produção de lã, então, né, e abordar uns temas que são importantes, porque no rebanho laneiro a gente tem prêmio muito pela seleção, né? Quanto mais selecionar o rebanho laneiro, melhor a gente tem um melhor velo de qualidade, melhor produção, né? E a seleção ovina para a lã é mais difícil do que a carne, né? São muitos fatores que envolvem essa qualidade de lã para ter um bom velo de qualidade. Lá no final, a gente conseguir vender um bom produto, conseguir fazer uma esquila de qualidade, né? E vender um produto de excelente qualidade. E vários fatores influenciam essa qualidade. Aqui eu elenquei 5 fatores que interferem muito na qualidade desse velo, né? A gente tem raças especializadas em lã, que são o merino australiano, né? Que é a melhor raça produtora de lã, mais especializada em lã. Depois a gente tem o ideal, o corredale e já para o final o Romney, que é a nossa antiga raça de carne produtora de lã. Tem o sexo, né, que influencia, fêmeas produzem geralmente em campo nativo, ela produz um pouco menos que o macho, né, porque ela tem que gestar e coisa, e o macho já não tem essa necessidade, né, ele é um animal que ele tem a funcionalidade de reprodução, ou o macho capão, que a gente tem aqui também, ele só tem pouca finalidade. Então, essa diferença entre o macho e a fêmea em peso de vela. A fêmea tem que gestar, a fêmea tem que se desenvolver, então ela tem um baixo peso de vela um pouco, né? Mas se ela tiver vazia e em comparação com esse macho em excelentes qualidades de nutrição, ela pode chegar ao peso do macho também, tá? Aí a gente tem a idade, que depois a gente vai abordar mais para frente, que a idade também influencia nessa qualidade do velo, influencia no peso desse velo, né? A nutrição, que é muito importante para uma boa qualidade de velo. Se a gente não tem uma boa nutrição, a gente tem uns velos fracos, de baixa qualidade, né? E estado fisiológico do animal, se o animal está em bom estado, se o animal não está debilitado, então isso tudo influencia numa boa qualidade de um velo, que são vários fatores, e mais o ambiente aqui teria que estar linkado, né? O ambiente também é muito importante. Aqui eu falo um pouco do efeito entre raças, né? A gente tem o merino, a proporção de folículos do merino para as outras raças é muito mais folículo secundário, que é a lã propriamente dita, do que primário. E aí, quando vai aumentando para o lado da carne, já vai diminuindo essa quantidade de folículos, né? Então, a gente tem a diferença entre raças e dentro da mesma raça. Produção de folículos secundários em relação aos primários. Então, é o que eu tinha falado. A maior concentração de folículos por metro quadrado, as raças produtoras de lã. Efeito da idade. Maior incremento tu tem entre os 2 e 3 anos, aos 4 e 6 dentes. Né? Depois ele pega a diminuir. Aos 4 e 6 dentes. Depois ele pega a perder essa produção a partir dos 8 dentes. O efeito de nutrição. Um plano nutricional alto apresenta até 156% maior do seu companheiro que tem uma baixa nutrição. Ovelha com regime de pastoreio baixo,
ela tem uma menor condição de produção de lã, ela tem uma breve produção de qualidade desse velo. Efeitos da baixa nutrição materna que refletem depois no cordeiro lá. Então, às vezes, a gente perde essa qualidade de velo já na gestação, né? Nos primeiros 90 dias de gestação, pequena redução dos folículos primários. Depois dos 90 dias de gestação, até o nascimento, tem menor número de folículos secundários, que é a lã propriamente dita. Então, a gente já começa a perder essa qualidade de lã, esse volume de lã, que esse animal poderia ter um potencial para desenvolver. A redução do tamanho em até 10%, e da produção em 12%. Né? Então, a gente já tem uma perda econômica significativa já na gestação. Efeito da baixa nutrição no cordeiro. Aos primeiros 16 semanas de vida, demora a formação dos folículos, de folículos perdidos. Possui a redução de 10% da produção de lã, e 12% de lã adulta. A partir de 16 semanas, não há efeitos permanentes, capacidade de formar folículos na situação extrema. Efeito da baixa nutrição. Cordeiros nascidos de ovelhas com baixa nutrição, com score corporal abaixo de 2,5, que a gente geralmente preconiza, né, para encarneirar acima de 2,5, porque senão esse animal começa a ter uma perda de produção de folículos, né? 15% menos folículos, redução do tamanho do adulto até 10%, adultos de produção produzirão até 8% menos de lã. Uma seleção do rebanho, então. O que a gente tem que avaliar num animal, né? A seleção de lã é muito específica e muito mais difícil, né? Homogeneidade de um velo. A gente tem que avaliar o animal como um todo. Né, se a gente avaliar só a finura, muitas vezes, como tu faz a finura, a micronagem da lã, tu avaliar só a finura, ele é um índice só. Né? Se tu não avaliar esse animal, não pesar um velo, não avaliar uma qualidade, não avaliar um toque desse animal, muitas vezes a finura não vai adiantar. Né? Porque se tem um animal com uma finura baixa, né, mas ele me produz um velo de 1 quilo, 1,5 kg, 2 quilos, é insignificante para a produção. Né? O animal tem que ser produtivo, cada vez mais primar por essa qualidade. Avaliar o animal como um todo, cuidar a pigmentação dos lunares, né, que são os lunares, são manchas pretas que saem às vezes no rebanho branco. Esse animal a gente tem que procurar descartar esse animal, né, porque ele vai dar perda depois lá na lã, na classificação. E cuidar os velos barriguentos. Esse velo barriguento que a gente fala é quando a barriga já vai subindo em direção à costela, que tu olha, ele tende esse velo a capachar, né? Ele perde essa qualidade. Então, na hora que tu vai classificar na mesa, tu já tem menos velo, né? Se essa barriga é muito alta, ele perde essa qualidade. Então, tu já tem que apartar esse velo e aí, então, ele vai diminuir esse volume, né? Isso é seleção, né? Quanto mais tu selecionar, melhor vai ser teu rebanho. Avaliar o velo. A coloração do velo. Procurar sempre selecionar velos mais brancos possível, né? Quanto mais branco, melhor. Porque esse amarelo na lã, às vezes, pode ser transmitido geneticamente, né? Outras vezes é por fungo, então por umidade, tem vários fatores de nutrição, às vezes é por verminose também, o amarelo. Então, o amarelo, quanto mais amarelado for o velo, é pior. Menos tingimento ele vai pegar lá na indústria no final, né? Então ele perde essa qualidade e tende a romper mais facilmente. A densidade também folicular e a suavidade, que é muito importante. Hoje, mundialmente, as lãs mais modernas, ela tem um caráter mais aberto, né? Então, antigamente se avaliava os velos por ondulação, né? Há tantas ondulações, tal finura. Hoje, com os velos mais modernos, com caráter mais aberto, a gente tem mais comprimento de mecha nas raças produtoras de lã. Então, tu tem uma maior tamanho de mecha, tu tem maior aproveitamento, e a suavidade importa muito nisso, né? Porque às vezes a olho tu diz que é uma finura, e às vezes tu vai ver no aparelho aqueles frisos muito fechados, o caráter muito fechado, ele perde a qualidade, a lignificação, assoardo. Então, às vezes, os velos com um caráter um pouquinho mais aberto podem ser mais finos, como
que um velo com um caráter tão fechado que era antigamente, né? Então, as lãs mais modernas tendem a ser um caráter mais aberto, mais comprimento de mecha, mais aproveitamento dessa mecha, né? E avaliar depois da esquila, né? Que é a seleção de rebanho e laneira, a gente tem que cuidar dessa avaliação, né? Tem que avaliar em todos os fatores, tem que buscar animais produtivos, tem que pesar um velo, né? Selecionar todo, né? A gente pesando um velo, vai ver quanto eu estou tendo no meu rebanho, está tendo de média, quanto aquele animal está deixando para mim de renda, que a renda hoje é muito importante. Quanto mais a gente tiver renda sem custo, né, com seleção, a gente consegue melhorar essa eficiência produtiva, né? A gente cada vez mais precisa selecionar animais produtivos, né? E avaliar a resistência da mecha, geralmente tu vai conseguir avaliar isso com o tensionamento dela. Quando tu tensiona ela, se ela resistir, ela é uma mecha que ela tem uma qualidade boa para a indústria. Se ela romper, ela teve defeitos na produção, na hora que foi emitido a fibra, né? Esse animal passou por uma nutrição, uma restrição alimentar muito séria, qualquer problema ele vai refletir na lã. E finuras, aí avaliar finuras também com ófida, né? Aí eu botei uma tela aqui para a gente falar um pouquinho da tela do ófida, que aparelho, ele mede a média das finuras. Então, aqui a gente vê à direita um gráfico de desenvolvimento dessa fibra ao longo do ano, né? Então, me mostra o quanto essa fibra oscilou desde que ela rompeu até eu colher ela, né? Quanto maior for essa oscilação, mais ela tende a romper, menos eu tenho qualidade dessa fibra, né? Então, aqui eu postei só para mostrar para vocês os gráficos de desenvolvimento da mecha ao longo do ano. Quanto mais homogênea, menos oscilação eu tenho de finura ao longo dela, mais resistente vai ser essa minha mecha, né? Aí aqui tem fator de conforto, são fibras menores que 30 micras, que já foi falado, o comprimento dela. Então, já serve também como seleção do rebanho, mas não pode ser usado como única ferramenta utilizada. A gente precisa de avaliar mais parâmetros para selecionar um rebanho de qualidade. O ófida é mais uma ferramenta e muito importante, porque unifica essa seleção, porque muitas vezes a olho a gente erra na seleção, né? Então, o ófida é mais um parâmetro que nos dá mais unanimidade de seleção. Aqui eu botei um pouco falando do merino, da seleção, como era o merino antigamente, os Rambouillet, Electro. Então, como está o merino hoje, tendendo a ter o máximo 3 barbeiros no pescoço, né? Então, quanto o corpo mais liso, melhor a qualidade, um velo branco, né? Então, quanto já esses animais muito enrugados, já não se pretende, a raça já não tem interesse por esses animais, porque eles davam muito fungo, é difícil de esquilar, né? Então são animais menos produtivos. Hoje se quer um corpo mais liso, com poucas rugas, né? Maior produtividade do rebanho. Aqui eu botei um pouco dos contaminantes que geralmente a gente encontra na indústria, que desvalorizam a lã, né? Que no caso, o mata-bicheira, geralmente, né? O uso indiscriminado, às vezes muito mata-bicheira, bota por fora, bota por lá, volta de fora, por dentro, e lambuza muito a lã. Tu tem essa lã, tu vai ter que apartar essa lã, então tu já começa a perder velo, né? A vermificação, né? O disofenol, que vai manchar essa lã de amarelo, né? Já é um contaminante, tu vai ter que tirar essa lã e apartar essa lã, perde essa qualidade. As pinturas, né? A gente já, na nossa indústria, já não tem mais a tinta apropriada para pintar ovinos, né? Hoje se adapta a tintas do ramo de construção, né? De pintura, que não são ideais, né? Que ficam na lã e não saem depois na lavagem, então dificulta mais esse processo, e tu tem uma perda desse valor, né? Então tu vai perder um pouco mais de velo por causa da tinta. Quanto menos a gente pintar, melhor será para a produção de velo. Depois os contaminantes e barbantes, o cordão de atar velo, né, que a gente consegue atar um velo com o próprio velo sem gastar, né, ou se tu usar enfardadeira, tu enfarda sem precisar atar, ou embolsar, daqui a pouco tu enrola ele em bolsa sem precisar atar, né, o cordão de saco, que geralmente tem às vezes produtores que não conseguem achar o barbante para atar um velo, eles atam um cordão de saco, atam um cordão de choque, isso tudo contamina a lã, né? Depois lá na indústria dificulta mais
para a indústria lavar esse velo e ter um velo de melhor qualidade, né? E aqui depois a gente tem os contaminantes vegetal, que são os carrapichos, a flechilha, que geralmente a gente tem que cuidar na época da floração e roçar eles entre a floração e a sementação para controlar essas pragas. Isso daqui machuca muito o animal, né, que vai entremeando na lã e vai machucando o couro. E depois lá na indústria são lã que vai se perdendo, né, porque não consegue desentramear esses carrapichos, essas flechilhas, né. Então a gente tem que ter um bom cuidado desses animais, um bom processo de produção, tanto da seleção como do manejo de pastagem, manejo de campo nativo, fazer roçadas estratégicas, seleção desse rebanho para ter uma boa lã de qualidade. A lã é bastante complexa, a seleção dela, e a gente tem que ter cada vez mais critérios de seleção que a gente precisa usar, né? Então a gente precisa avaliar vários fatores para não selecionar animais só bons de velo, mas que não produzem também um cordeiro, né, que hoje a gente precisa ter uma produtividade maior. A gente tem que ter um cordeiro um pouco mais pesado, né? Então a gente tem que primar por selecionar animais mais produtivos, né? Senão a gente daqui a pouco começa a selecionar só por finura vai diminuindo esse rebanho. Então a gente tem que ter esse cuidado de selecionar. Aqui eu só deixo um muito obrigado e uma frase de término e me ponho à disposição para perguntas. Não estou te ouvindo, Eduardo. Estava desligado aqui. Muito bom, Leonardo, foi bem objetivo aí nas questões. Eu gostaria, na verdade, de eu começar fazendo, porque surgiu uma dúvida ali numa questão que tu colocaste. Ali, as 16 semanas é de gestação ou é de vida do cordeiro? Em relação aos folículos primários e secundários. É de gestação. Não, essa é já do cordeiro, já o pé da ovelha, né? Isso, tá. Já o pé da ovelha. Que aí tu começa a perder mais produção ainda ao pé da ovelha, né? Tu perde um pouco de 10 a 12% na gestação e tu já aumenta essa perda da baixa nutrição já ao pé da ovelha, né? Com cordeiros já fracos, e aí tu começa a patinar com o teu velo, né? Já começa a perder essa eficiência. Sim. Não, tá bem. Tem uma pergunta aí do Luiz Antônio Rocha Barcelos. A chamada lã de cachorro, que surge em alguns cordeiros, está relacionado com a genética materna e paterna ou é um problema de manejo? É um problema de seleção. Isso tem em todas as raças, só que quanto mais tu selecionar esses animais, descartar esses animais, tu vai limpando o teu rebanho. Isso é quarto sijo, que chamamos castilhano, né, que são lã de cachorro, né, essa baixa qualidade. Tu tem que sempre estar selecionando esse rebanho, por isso que a lã é complexa a seleção e já está se perdendo bastante desse conhecimento de seleção de rebanho, de laneiro, né. Hoje a carne pegou muita força da década de 80 para cá, mas a lã ainda tem bastante produtores, só que ainda tem alguns que ainda se perdem nessa seleção, né. Falta foco de seleção de lã, né, de muita qualidade, ele engrossa muito, dispara muito velo, que a gente chama, né? Então a gente tem que para selecionar, descartar esses animais, né, e já não utilizar eles na reprodução, porque a gente já está perdendo qualidade de velo. Não, tá bem. Pergunta da Inês Schertel. Se eu tiver cordeiros merino, é melhor castrar ou não pela qualidade da lã? Não tem diferença, não tem diferença. O melhor é castrar, né? Porque aí tu tem um manejo mais facilitado depois para frente, porque esse animal, depois de 6 meses, ele pode querer começar a trabalhar, né? Então tu tem toda uma dificuldade de manejo. Seria por essa parte, a dificuldade de manejo, não pela lã. A lã não influencia a qualidade. A qualidade que vai influenciar a lã é a nutrição, sanidade, todo o manejo do teu rebanho, né? Então, se tu tem uma boa nutrição, um bom manejo,
ele vai ter uma lã de qualidade. E se tu fizer uma boa seleção do teu rebanho, né? Por isso que é importante a seleção. E comprar animais com certificação, com garantia, né? Porque às vezes a gente compra, muitos produtores às vezes compram do vizinho porque é mais barato e não sofreram nenhuma seleção, né? E aí daqui a pouco tu começa a absorver esses animais e ao longo do tempo tu vai desmontando a tua genética, né? E aí até tu trazer ela de novo, tu buscar ela de novo com qualidade, leva muito tempo, né? Tem gente que às vezes absorveu, rebanhos laneiros que absorveu, e um ano bota carne, outro ano bota lã em cima, tanto cruzamento branco quanto preto. Né? A gente precisa ter seleção desses rebanhos. Se tu botou carne, não absorve, quer fazer cruzamento industrial, não absorve esses rebanhos. Porque senão depois leva mais de 10 anos para te poder limpar um rebanho. E é muito tempo, né? Então tu vai sempre perder, tá sempre tendo prejuízo na venda do teu velo. Porque ele sempre vai aparecer fibras de baixa qualidade no meio, né? Então tem que ter sempre cuidado com a seleção do rebanho. Isso é muito importante para a lã. A lã não, eu brinco que a lã não aceita cruzamento, não aceita desaforo. Se tu cruzar com raça carne, esquece de absorver ela. Se tu absorver outros produtos, as fêmeas, às vezes tu acha muito bonito, então tu perde qualidade. Tem gente que às vezes absorveu rebanhos laneiros que absorveu. Tá bem. Pergunta do Ricardo Lucas. Qual a relação entre nutrição e a qualidade da lã? Né? Tu já comentaste aí, mas acho que tu pode dar uma reforçada, né? Sim. A nutrição está intimamente relacionada à boa qualidade da lã. Se um animal está em baixa condição corporal, ele não vai produzir uma lã de qualidade, né? A gente sabe também que a excesso de nutrição, ele eleva a micronagem, ele eleva a finura dessa lã, né? Então, até em 5 pontos de micra, né? Então, quanto mais... mas um animal bem nutrido, ele tem uma boa qualidade de velo, ele tem uma boa resistência, ele tem um velo mais pesado, né? Então, tu não vai deixar de alimentar esse animal ou de suprir a necessidade dele só para ter um velo fino, porque aí vai ter uma baixa qualidade desse velo, baixa resistência. Então, a nutrição está intimamente ligada a uma boa qualidade de velo. Se a gente tem uma nutrição adequada, a gente tem um velo bom, né? Claro que junto com a seleção, mas a nutrição é muito importante para um velo de qualidade. Tá bem. Nós temos uma pergunta da Cândida Hofmeister, né? Boa noite. Depois de todos os cuidados do produtor, como fazemos para uma comercialização justa? As lãs deveriam ser selecionadas pela finura e não por raça. Na verdade, essa parte foi discutida na primeira live, né? Mas eu acho que fica aberto aí, tanto para ti, Leonardo, quanto para a Ilusa, se quiserem fazer algum comentário a respeito disso. Boa noite, Cândida. A Cândida, eu atendo ela pelo programa do Senar, né, para o ATEC. A gente conversa muito sobre isso, que a gente, para mim, teria que ter um programa de certificação de lãs no Brasil, né, que nem no Uruguai, que nem na Argentina. Né, a gente está perdendo qualidade. A gente tem rebanhos de qualidade no Sul, né, eu andei coletando lãs e coisas. A gente vê rebanhos de qualidade ainda no Rio Grande do Sul, que estão perdendo valorização, e alguns ainda conseguiram fazer comercialização no exterior, né, vendem fazem exportação, né, só que a gente Trancou. A gente precisa ter buscar um programa. Tá trancando, não sei se Foi. Estão me ouvindo? Não, agora sim. Tá agora trancando sim. Um pouco. Né? Trancando um pouco. Sim. E eu acho que a gente ainda peca pela essa coisa que ainda mais leva. Né? Muitas vezes tu tem uma baita qualidade no teu rebanho, tu faz todo um trabalho bom e o produtor não consegue agregar esse valor, né, na hora da venda, porque ainda a gente tem aquele sistema de comercialização ainda por classificação prima A, prima B, né, daqui a pouco tu faz uma micronagem toda especial, tu faz uma seleção desse teu rebanho por finura, por qualidade, aparta os lotes por qualidade e o cara vai lá e paga por o que ele quer, né. Então nós temos que ainda buscar uma qualidade de concessão. Tá bem.
Elusa, tu quer comentar alguma coisa nessa pergunta? Não, acho que o Leonardo já falou, mas eu concordo com a fala do Leonardo, né? Só corroboro em cima que nós precisamos de uma organização aí da comercialização da lã. Não sei, a gente tem essa base aí dos outros países, né, Uruguai, Argentina, aí, de ter uma certificação, uma classificação aí, com os parâmetros de finura juntos e todo um sistema de classificação que valorize a lã, né? Mas também o produtor tem que fazer parte dele, né? E agora a gente já vai comentar aqui também, né? Mas acho que é por aí o caminho. Também. Mais uma pergunta só para fechar aí para o Leonardo. Tá? Pergunta do Neiro Zar, do Urich Neto, de Uruguaiana. A diferença entre a lã do cordeiro para o ovino adulto, quais são essas e por que a indústria brasileira trabalha de forma diferente de outros países? A lã de cordeiro de trabalho de forma diferente de outros países. A nossa indústria brasileira, são poucas indústrias que a gente tem no Brasil, né? Então, a gente praticamente 80, 90% da nossa lã toda é exportada, né? Mas trancou. De várias formas, né, que a gente sabe, né? Mas uma melhor valorização e daqui a pouco um aporte mais da indústria, né? Acho que a questão que o Ney está colocando é que lá fora é muito valorizado, né? O baby merino e essas lãs de cordeiro, né? Tem uma valorização bem diferenciada, né? Normalmente valem bem mais do que aqui. Sim. Né? E por isso que é. Então, tá bem. Então, vamos tocar. Tem mais uma pergunta do Silvio ali, mas vamos deixar para o final, Silvio. E algumas perguntas não estão sendo feitas porque vão ser tratadas ali pela Elusa, tá? E tem uma pergunta que ficou para trás ali, que é a da Adriana Lopes de Souza, que os velos que temos no litoral norte é da raça ideal ou merino, né? Na verdade, nenhuma das duas, né? Eu não sei se... Eu não conheço nenhum rebanho ideal ou merino no litoral norte do Rio Grande do Sul. Normalmente a predominância é Também técnica. não. Exato. Tem alguns Isso, rebanhos mais para essa homem, carniceira, né? mas as carniceiras. Alguma coisa de Romney ali pro lado de mostardas, alguma coisa assim, mas o ideal, a maioria é da raça Texel, que é uma raça de carne, né? Tá bem? Então vamos lá, Elusa, vou deixar contigo agora aí. Tu vai tocar para mim aí? Vou tocar aqui para ti, pode deixar. Tá. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho da esquila, né? Os métodos de esquila. Não está fora do modo apresentação, Eduardo. Eduardo, tá me ouvindo? Tá fora do apresentação. Não tô te ouvindo. Tô tentando resolver aqui o problema. Tá. Tranquilo. Não, mas vamos já comentando, falando sobre os métodos de esquila, né? Começando então com a nossa esquila tradicional, fazer uma breve introdução e vou me deter mais então na esquila Tally High. Então estamos aguardando aqui ele conseguir abrir ali a apresentação. Aí, agora fica melhor de visualizar.
Então, a esquila que a maioria, então, conhece, né, é a esquila que a gente conhece como tradicional, ou chamada martelo também, que é por causa do barulho que essa tesoura manual faz na mão do esquilador, né, que diz que imita um martelo, então também ela é conhecida como esquila martelo. Essa tradicional, ela geralmente ela é feita na primavera, verão, tá, daqui do nosso estado, nessa época, e geralmente após as ovelhas, as matrizes já terem dado cria, né, já estão com os cordeiros por desmamar, e aí você faz essa esquila, tá, entre outubro até dezembro, alguns mais tardio, tá, mas em geral entre outubro a dezembro. Nessa esquila o animal é maniado, né, ou seja, o maniado é atado, o animal é atado pelas patas, né, para ele ficar imobilizado. A questão do local do piso, ela é feita no galpão, como as outras esquilas, tem que ter, se procura ter um local limpo, né, deve-se ter um local limpo, um piso liso de cimento, que não pode ser na terra, no chão, que também vai contaminar, o Leonardo falou das contaminações, mas esse animal é maniado e é deitado, né, é imobilizado. Então, normalmente é iniciado essa esquila pela lã que se chama do garreio, da garra, das patas e da barrigueira, e depois é que vai se tosando o animal de um lado até o lombo e vai virar ele do outro lado para terminar de esquilar o outro lado. Então, o que ocorre isso? Fica uma lã toda recortada, fica o velo, na verdade, todo o velo, toda a parte inteira do velo, ele sai recortado, tá? Ele não sai inteiro. A média é em torno aí de 30 ovelhas, uns mais, outros menos, que um esquilador consegue, né? Um esquilador ou tosqueador pode conseguir fazer num dia de trabalho com uma média de 8 horas. Bom, e aí assim, né, para cada ovelha tosada tem aquele esquema que é o tosador, para cada animal que ele vai tosar, ele recebe uma moeda, uma lata, antigamente, né, se chamava mais, agora já nem se fala mais, mas era uma lata, realmente era uma lata recortada, né, uma moeda, uma ficha para o controle, né, depois para posterior recebimento do serviço do tosador. É composta geralmente por uma comparsa. O que é essa comparsa? É uma equipe, né? Uma equipe que vai realizar essa esquila. Então, tem o chamado tesoura, que é o que vai esquilar, né? O tosador. Tem um que vai ficar fazendo o maniador, que é o que vai ficar atando os animais para entregar para o tosador, o que vai agarrar os animais, e o embolsador, que ali na foto, só para ilustrar, então esse embolsador geralmente fica dentro desse saco, dessa bolsa, né? Que essa, na tradicional, é muito comum aqui usarem a bolsa de juta, que não é o ideal, né? Também, Leonardo já comentou, você sabe que não é o ideal, que também pode haver uma contaminação, mas é muito comum ainda essa bolsa de juta, né? E você faz essa amarração ali no aparato, você prende para poder ir se socando esse velo, né? O que acontece? Esse esquilador tradicional já é uma profissão em extinção, a gente sabe que está em extinção, principalmente porque é uma profissão de safra. Então, fica na safra da primavera-verão e não é suficiente para um profissional rural ele se manter somente dessa esquila manual, que é mais demorada, precisa de muitos animais, né, para ele ganhar, então fica difícil ele se manter. Geralmente ele vai fazer isso no meio de outras coisas. Ele é alambrador, ele é esquilador, né, ele é capataz, então são várias funções, né, quando é assim, e comparsa ainda mais difícil, né, porque geralmente é um custo maior para o produtor, e se tem uma equipe grande, é um custo maior para o produtor, vai ficar mais tempo na propriedade, né. Outra questão problemática da esquila tradicional é a penosidade para o esquilador, para o trabalhador, que pela posição que ele fica, né, com o animal ali maniado, geralmente é mais penoso, né.
Sem falar também num risco para o animal, que é a posição. E às vezes, quando esse esquilador se ele não for bem profissional, ocorre muitas vezes de ficar numa posição ruim, ele é muito pesado em cima da ovelha, né? Então, pode machucar, né, e pode dar muitos problemas. O velo recortado, aí esse é um problema que vai refletir, né, na fiação, lá, menor rendimento na indústria, porque esse velo vai recortado, isso a gente falou na semana passada, da questão do rendimento do fio, né, uma mecha curta, né, e também, esse velo, como ele é recortado, você precisa do barbante para atar, que o Leonardo comentou que é também um contaminante, um possível contaminante da lã. Outra desvantagem do método tradicional é que ele sai assim, sem uma esquilação prévia. O que sai? Sai o velo, barriga e garra, né? Nada mais do que isso. E o velo recortado, ele não tem uma classificação prévia. Pode passar. Bom, e nós temos também, então, que está sendo começando a se utilizar mais intensivamente agora, a partir aqui do século XXI, do ano 2000 para cá, no Brasil, né, porque é um método já bem antigo, é a esquila Tally-High, também conhecida por método Tally-High, ou a técnica de Bowen, ou a esquila solta, né? A técnica de Bowen é bastante conhecida mais na Europa, o método Tally-High é bastante conhecido ali no Uruguai, Argentina, e na Nova Zelândia, que é o país originário dessa técnica, é tão somente como esquila solta. Então, ela surgiu aí pelos anos 50, foram dois irmãos que formularam essa técnica, essa ideia dessa técnica, e sendo que um deles, em 1953, conseguiu bater o recorde esquilando, então, 456 ovelhas em 9 horas. E depois, em 1960, ele conseguiu 559 ovelhas em 9 horas. Hoje já é bem maior esse recorde, mas foram eles os pioneiros na técnica. E no Brasil ela foi apresentada em 72, ela foi apresentada, mas ela não foi continuada, não houve uma escola, não houve um curso, né, profissionalizante dessa técnica, e eu acredito que esse é um dos motivos que ela não se difundiu aqui. Aí se criou muitos mitos de que cortava, ou de que a máquina queimava, mas na verdade é porque não se fez a capacitação, né, coisa que o Uruguai fez. O Uruguai formou uma escola de esquiladores, ele tem uma escola de esquiladores desde essa época, e tanto que hoje ele exporta os esquiladores nas safras de esquila na Europa, né. Se baseia em 9 posições principais, 9 posições do esquilador e da ovelha, tá? Então, o método Tally-High, ele tem 9 posições principais. Qualquer outro método, mesmo que seja solta, que passe, que tenha mais outras posições, não é Tally-High. Ela prioriza essa técnica a qualidade mais do que a velocidade. Embora seja um método que tenha um rendimento grande, que o esquilador consiga esquilar um número grande de animais por dia, ela prioriza a qualidade justamente pela forma como ela é feita, com passadas, para você retirar a lã total do animal e o velo inteiro, sem recortes. Então, tem que ser bem feito. Tanto que nos concursos de esquila, não é avaliado só o tempo sim é um dos critérios, mas é avaliado, né, as faltas, então não pode ter cortes, não pode deixar restos de lã no animal, né, então é por aí, pode passar. Bom, e os principais benefícios da esquila Tally-High para o produtor, primeiramente, melhor obtenção da lã. Vocês veem aí, seria essa última posição, está saindo todo o velo, então ela proporciona que saia esse velo inteiro, né, sem recortes. Isso facilita na classificação e já na separação das distintas categorias de lã.
facilita-se remover também os defeitos e possíveis contaminantes que venham nesse velo. Então, já se possibilita tirar. Para o animal, então, o que ocorre? É uma tendência que ocorra, então, menor ocorrência de cortes, né, e não deve ocorrer, mas o risco é menor do que na esquila maniada, né, na esquila manual, e menos estresse para o animal, tá? Porque o animal fica solto, né? Ele não é maniado nessa esquila. Então, ela é uma técnica que prima o bem-estar animal, né? E permite o manejo da esquila pré-parto, que a gente vai falar com mais segurança e bem-estar. Não é que com a tradicional não se possa fazer a esquila pré-parto, até se pode, mas tem que ter muito, muito, muito mais cuidado do que com a Talihai. Pode passar. Bom, e para o esquilador, quais as vantagens, né? Com certeza, o maior rendimento, ele consegue esquilar muito mais animais por dia, né? E com certeza uma melhor remuneração. Aí sim, é uma profissão, né? Uma profissão e por um serviço qualificado pode ser bem remunerado. As posições, em comparação com a esquila tradicional, são mais cômodas, né? Então, tem um menor desgaste, então é uma técnica que tem uma menor penosidade do que comparado à esquila tradicional. Até nessa foto é interessante, os europeus usam mais esse equipamento, que é para apoiar o corpo, que também ajuda a não cansar tanto, né? Esse equipamento aqui segurando no tórax. Para a indústria, facilita o beneficiamento da lã. O José Antônio, semana passada, comentou bastante, ele deu uma comentada, né, das vantagens da esquila Talihai, que facilita muito o beneficiamento dessa lã, porque ela vai chegar ali na indústria já previamente classificada, ela tem uma classificação prévia e já condicionada, né? Então isso já proporciona que chega na indústria com uma menor incidência de defeitos, né? Porque é um sistema completo de classificação, por exemplo, que é feito na Argentina, no Uruguai. A Argentina tem um sistema ProLana, então eles têm um sistema de certificação da comparsa, né, que vai fazer toda a esquila no método Talihai, vai fazer todo o condicionamento dessa lã e essa prévia classificação. Assim como o Uruguai tem também as grifas, né, grifa verde, agora mudou para grifa verde e grifa amarela, que é uma prévia verde, mas as comparsas são certificadas, e eu acredito que nós, para a gente poder receber, né, uma melhor remuneração, os produtores receberem, fazendo tudo dessa forma, para que se obtenha uma lã de melhor qualidade, o caminho é esse, né, nós certificarmos, né, as esquilas, né, e todo esse método de classificação. Sai, então, uma menor incidência de fibras curtas, né, nas mechas, aquilo que nós falamos na semana passada. Então, se o velo sai inteiro, não sai recortes, e aí não vou ter problema lá na indústria de bolinhas em tecido de lã. E a redução de contaminantes também, que vai afetar lá a qualidade dos tops. Pode passar. Bom, aí só para ilustrar, então, as máquinas aí são semelhantes a essas aí, ali a primeira, então, são as mais usadas hoje em dia, que são as portáteis, né, com motor portátil, bem com um afiador, as lixos, uma mangueira que é conectada à tesoura, né. Então, a manutenção correta é fundamental. Então, o esquilador, além dele saber esquilar adequadamente, ele tem que saber fazer toda a manutenção dessa máquina. Então, ela é toda desmontável e toda regulada, né? Tem cada parte aí, você pode se desmontar e montar toda ela novamente ali. Mais os detalhes estão mostrando ali os pentes dos cortantes que são encaixados nas tesouras. Então, para uma esquila correta, depende muito da regulagem. Então, se ela estiver bem regulada, bem afiada, ela não vai cortar e ela não vai esquentar.
Então, a lubrificação, né, é importante, a pressão que se utiliza, e então as posições corretas, né, do esquilador, pernas, joelhos, mãos, em relação ao animal. E por último, né, ela não acaba só ali, mas ela vai acabar no acondicionamento da lã, que esse esquilador vai levantar esse velo inteiro, vai manusear e vai preparar na mesa, né. Pode passar. Bom, mas antes, queria lembrar de uma coisa que é muito importante que se faça, que seria prévio à esquila, né? Seria prévio à esquila, a esquila que seria a tosa higiênica, que é muito raro, eu vejo muito pouco que se faça aqui esse sistema, que esse também é o correto na classificação. A tosa higiênica seria fazer aquela esquila ali entre pernas, né, para limpar e tirar, que a gente diz, as pontas queimadas. Que seriam essas pontas queimadas? Né? As pontas que ficam manchadas da urina e das fezes, porque isso são contaminantes da lã, né? Eles não fazem parte do velo. Então, sempre dias antes de se fazer esquila, deve-se fazer a tosa higiênica para tirar essas pontas queimadas, para esses animais chegarem limpos na cancha da esquila. Pode passar. Outra coisa fundamental também é a ordem da esquila. Então, já falamos dos contaminantes da lã e a questão de classificação, né? Lã branca e lã preta. Então, se tiver qualquer animal de outra cor ou animal naturalmente colorido, eu tenho que separar e tem que ser sempre primeiro, então, os brancos, para depois entrar numa cancha os pretos, né, para não contaminar as fibras de lã, não se misturarem, por causa da questão do tingimento. Bom, e aí só para lembrar e diferenciar, então, quais as partes do velo, o que não é velo, né, no ovino não é velo, então, a barriga e as garras. Então, na Thalia Rai, ela proporciona que isso que não é velo já caia e não seja coletado junto também, já caia, já vai sair, e vai sair o velo inteiro, sem barriga e sem garra. Outra coisa que é muito comum a gente ver aqui, como a gente não tem sistema de classificação, é os produtores, para aumentar o peso do velo, colocar a barriga dentro do velo, sabe? E colocar e fechar. Só que a barriga tem outra classificação na indústria, né? Não adianta chega lá na classificação, vai ter que ser retirada. Pode passar. E, então, esse velo que é recolhido ali do esquilador, né, aquele velo ali que vocês viram, ele vai ser colocado numa mesa, né, que ela tem essa medida certa, uma mesa ripada de madeira, com esses espaços, que é justamente para cair aqueles recortes, né, aqueles pedaços de lã que não são velo. E aí a forma, né, de acondicionamento, então esse velo vai ser a forma que o velo é retirado, bem nesse detalhe, então ele é dobrado nos dois lados, enrolado a partir da cauda, e lá na cabeça vai ser torcido para ele ser enrolado no próprio velo e não precisar, então, de um barbante. Aqui, só para ilustrar, foto de um dos muitos cursos aí que o professor Leôncio Pérez, que dá agora os cursos pelo Senai, então, alguns anos, bons anos, a gente tem esse curso aí pelo Senai, tem o privilégio de ter o professor Leôncio Pérez capacitando aí, formando alguns esquiladores, né, e que acho que deve ser incentivado e continuado esse trabalho. Ele tem que deixar um sucessor, ele está querendo se aposentar também, já idoso. Mas aí, então, só para mostrar, estendendo o velo na mesa, essa não é a mesa ideal, mas é só para fazer a demonstração. Estendeu e começa a enrolar numa ponta e na outra enrosca. Pode passar. E aí vocês vejam que vai enrolando e ata no próprio velo sem precisar de barbante. Pode passar. Então, aí um dos cursos até foi um que foi tirado as fotos para o guia
Duda, né, que tiramos as fotos ali, as fotos da esquila, né, o professor Leôncio. Então, mostrando a questão do acondicionamento, não é a juta, né, é um saco plástico, já foi falado na semana passada, o José Antônio falou, né, então a juta pode ser um contaminante, então não se usa. Pode passar. Lamentavelmente, nós temos uma dificuldade de achar também esses sacos aqui, né? A gente acha na fronteira, a gente acha, mas não é comum de nós acharmos. Nós precisamos desse fornecimento, nós temos muito pouco fornecimento de material necessário, né? Para a indústria da lã e aqui no Rio Grande do Sul. Aí, mostrando, no Sul, no Secretariado Uruguaio da Lana, tá? Só para mostrar para vocês, então, uma enfardadeira. Na verdade, as comparsas lá, quando vão, né, completam as comparsas certificadas, vai essa enfardadeira e eles já vão colocando nessa enfardadeira no saco e já sai enfardado da propriedade, que esse seria o nosso ideal. Aí outras fotos, essas fotos isso até são do André, eu peguei para ilustrar, né, essas são do Chile, né, da Estância Nevada, que ele vai todos os anos, Lamerino. Então, vocês veem que lá nessa estância aí já estão enfardadas, né, elas saem enfardadas de lá, acondicionadas nesse plástico. Né. Pode passar. O videozinho agora, se puder mostrar um pouquinho, só para mostrar os detalhes da esquila Talihai. Vou mostrar aí como exemplo do programa ProLano na Argentina, então. Só os detalhes da esquila, das 9, ver se a gente consegue ver algumas posições. Aí já aí já está na terceira posição. Então, deixando claro que não se maneia, né? O animal é solto, ele começa sentado. O esquilador contém um animal entre as pernas. E ele vai virando esse animal, esquilando até sair todo o pé. Então, nesse sistema, os animais chegam limpos, né, já com a tosse higiênica feita aí, para retirar só o velo aí. Ó, então você estende o velo sobre a mesa e aí faz a limpeza, né, tira qualquer outro possível contaminante que tenha no velo e deixa só realmente a massa, né, a massa de velo. Isso é tudo separado aí, então já vai pré-classificado. Acho que tá bom aí, Duda. Pode continuar. Bom, e aí então para mostrar que no ano passado a gente teve a oportunidade, em 2019, de conseguir contatar o ProLan na Argentina, na província, né, de Buenos Aires, porque eles fazem cursos, né, cursos periódicos durante todos os anos, de capacitação, né, para esquiladores e classificadores dentro desse programa ProLana. Então, a gente contatou com o engenheiro agrônomo, que era o coordenador do ProLana na província de Buenos Aires,
o seu Jorge Penini, e eles disponibilizaram para que a gente conseguisse encaminhar os esquiladores aqui que estavam interessados em fazer o curso lá gratuitamente, né? Então, eles ofereceram pouso, alimentação e o curso gratuitamente para 3 esquiladores brasileiros, né? Então, foi o Nenê Batista, né? O Kenny Oliveira, de Livramento, e o André Batista. Eles foram no inverno passado lá e puderam ter essa experiência de se capacitar nesse programa. Então, eles receberam o certificado, ficaram uma semana lá, e ali está, é um método, na verdade, é um método semelhante, né, à Esquila Tally High, só que tem algumas diferenças, que até depois eles podem entrar e comentar, o Nenê, o Kenny, o André, que é chamada New Pattern, que esse método ele tem um pouco menos, um número menor de passadas de tesoura do que a Tally High convencional, e que é o método que eles utilizam atualmente também nos concursos internacionais e mundial da esquila, né? Então, a Argentina está capacitando nesse método New Pattern e no acondicionamento. Então, eles são certificados todos os anos. Foi uma experiência muito boa que eles tiveram. Pode passar. Aí, todos os outros esquiladores argentinos, né, e os 3 brasileiros aí. Pode passar. Aí, os 3, né, o André, o Kenny e o Nenê. E depois ali ao lado o André na mesa de classificação, então ele se capacitou no acondicionamento, mais especificamente no acondicionamento, e o Nenê e o Kenny na esquila. Pode passar. E aí também, o ano passado, a gente teve, acho que, né, um privilégio, apesar de não termos, pela primeira vez, né, a gente teve um representante no concurso mundial da esquila, que foi na França o ano passado, que foi o Nestor, né? O Nestor, ele esquila há muitos anos aqui no Rio Grande do Sul, né? Ele é uruguaio, mas ele se naturalizou aí brasileiro e resolveu ano passado representar o Brasil, até porque tem outros esquiladores, né, no Uruguai também que foram, e, né, da Argentina. Então, aí são todos os países que participarem. Pela primeira vez a gente teve ele nos representando. Pode passar. Bom, gente, então, a partir do método Tally High, a gente começa a falar um pouco do manejo da esquila pré-parto, né? O manejo de esquila pré-parto também é uma coisa antiga, né, em torno da década de 40, final da década de 40, na Nova Zelândia, ele começou, e ele é parte de todo o manejo da criação extensiva, né. Ele não é um fim em si, mas é um meio para a gente aumentar e melhorar a produtividade do rebanho a partir de todos os outros manejos que estejam ajustados. Pode passar. Só para lembrar que às vezes já vi muitas vezes confundirem a esquila pré-parto com a limpeza, né, ou descole, como chamam aqui, pré-parto, antes das ovelhas parirem, que é comum de se fazer, então, de limpar a região das entrepernas, o períneo, a cabeça, antes da ovelha da cria, né, para limpar toda a região e ali o úbere, para o animal mamar, mas isso não é esquila pré-parto, é só apenas uma tosa higiênica também, né. A esquila pré-parto é a esquila total do animal, né, retirada total do velo do animal antes da aparição. Bom, e o que a gente tem de efeito direto na retirada total do velo do animal, né? O efeito direto, né, o que ocorre? A gente sabe, então, que ocorre a diminuição do isolamento térmico, né? O animal perde o casaco dele, perde o casaco de lã, e vai ocorrer, sim, uma grande perda de calor. Com isso, vai ocorrer um grande requerimento energético, tá? E também uma diminuição do peso, então você tira alguns quilos aí de lã, né?
e com isso vai facilitar a mobilidade dessa ovelha que está gestando. O que isso vai resultar de efeito direto? Diretamente no aumento do consumo diário de forragem, que essa é a grande sacada da esquila pré-parto, né? Tirando, então, essa manta, esse isolamento térmico, o animal tem o estímulo de se alimentar mais. E, justamente, no período, que é o último terço da gestação, né, geralmente o último terço da gestação é o período que a ovelha tem o maior requerimento nutricional, né, a maior exigência nutricional das ovelhas é nesse período aí pré-parto, né. Então, o efeito direto é isso aí, aumento do consumo diário de forragem, porque a gente precisa que essa ovelha se alimente. Mas, claro, para isso a gente tem que estar já planejado e a gente tem que ter uma boa oferta de forragem, né, em quantidade e qualidade. Bom, e a partir daí, o que vai ocorrer? Vai ocorrer um efeito dominó, tá? Que são os efeitos indiretos. Se essa matriz se alimentou, então, teve esse estímulo de se alimentar mais e manter o score corporal, vamos dizer assim, o score corporal ideal no pré-parto e parição, né, que é dos 3,5, a questão do peso ideal, então, são várias coisas que andam juntas. Então, para mim fazer esquila pré-parto, eu tenho que ter o planejamento lá reprodutivo, né, eu tenho que ter no mínimo uma monta controlada, que eu saiba pelo menos a quinzena que os meus animais vão nascer, para mim saber quando é que eu vou fazer esquila pré-parto, né, eu tenho que ter nutrição adequada, né, e eu tenho que ter um monitoramento do score corporal e do peso desses animais. Então, os efeitos diretos, se essa ovelha se alimentou bem, o que eu vou ter? É o aumento do peso dos cordeiros ao nascer, o aumento da produção de leite dessas ovelhas, eles vão crescer mais, e lá no final, essas ovelhas vão chegar lá no encarneiramento, depois de desmamar, também com melhor peso. E tendo um melhor peso, uma melhor condição corporal, um melhor índice de prenhez também, né, na prenhez seguinte. Então, o consequente índice de assinalação de cordeiros também será maior. Né? E outra questão que facilita, se caso não foi feito um ultrassom, né, para verificar a gestação, então se não foi feito o ultrassom, se facilita a identificação das falhadas da parte. O ideal é que você faça o ultrassom, mas caso não se pode fazer, também facilita na identificação das falhadas e eu não ficar dando alimentação diferenciada para uma ovelha que não está prenha. Bom, aí também, para ilustrar, um trabalho que não é nada novo, dentre muitos trabalhos argentinos, uruguaios, sobre os efeitos da esquila pré-parto, comparando dois grupos aí, né, a esquila pré-parto, a linha preta contínua, e a esquila pós-parto, a linha branca em triângulo. Então, comparando com relação ao peso vivo dessas matrizes, vocês veem que elas pariram em setembro, e as que foram esquiladas ao pré-parto, as que foram esquiladas em agosto, a partir da aparição, elas ganharam peso, tá? Elas começaram a ganhar peso, em dezembro elas chegaram com o peso ideal de encarneiramento. As que foram esquiladas na época da primavera, verão, aí, na esquila tradicional, pós-parto, vocês veem que desde a aparição em setembro elas foram perdendo peso até serem esquiladas. Somente depois de esquiladas em dezembro que elas vão ganhar peso novamente. Então, isso gera uma demora muito grande aí para elas chegarem no estado corporal e peso ideal para um novo encarneiramento. E outros efeitos, então, são os efeitos da produção de lã. Né? O Leonardo falou aí dos problemas, né, que tem, e também da qualidade que a gente precisa ter de lã. A esquila pré-parto, ela proporciona, então, um aumento na qualidade e na quantidade de lã, e, consequentemente, então, um maior rendimento ao lavado
e também da resistência da mecha à tração. Outra tendência da esquila pré-parto é os velos mais limpos e uniformes, né? Então, ele falou ali da questão da aparição. Então, na aparição, sempre há um momento de estresse. Nesse momento, o que ocorre com o velo? Geralmente, ele para de crescer e pode ocorrer aí uma diminuição do diâmetro, que é da finura, né, da fibra. E ela para nesse momento e depois ela volta a crescer de novo e há um entrelaçamento ou, assim, lãs quebradiças. Então, vai ficar essa marca de estresse no meio da mecha de lã. Se eu retirar essa lã lá após a aparição, né, vai ficar essa marca de estresse, e muitas vezes essa marca aí, com essa diminuição de diâmetro da fibra, ela vai ficar fraca. Então, se eu esticar, essa fibra vai se romper. Então, se rompendo, diminui também a qualidade comercial, né? A fibra se rompe das bolinhas. Então, ali na foto está um exemplo de uma mecha que está com uma marca de estresse bem no meio. Se eu fizer esquila pré-parto, essa marca de estresse vai para a ponta da fibra, não vai ficar mais no meio. Então, eu tenho uma mecha com maior resistência e melhor qualidade. E, consequentemente, é claro, daí o preço, né? Pode passar. Bom, aí também um outro exemplo de trabalhos da URCS, né, de Ribeiro, avaliando o peso ao nascer de cordeiros de ovelhas esquiladas e não esquiladas. Então, o grupo esquilado, né, 5,47, não esquilado 4,76, uma diferença aí de 710 gramas, mais ou menos, entre os dois grupos. Aqui também, para ilustrar um trabalho que a gente acompanhou em São Gabriel, alguns produtores, um trabalho bem prático, porque eles nunca tinham feito esquila pré-parto, então a gente propôs eles fazerem 2 grupos de matrizes, dividir, né, e fazer um grupo fazer a esquila pré-parto e outro grupo fazer a esquila tradicional lá de primavera. Então, nesse exemplo aqui, o produtor fez a esquila pré-parto lá em maio, né, de 2011. Ele tinha feito a tradicional dele em novembro, então tinha uns 7 meses ou mais de lã. Chegou a dar velo, 4,3, e depois, em azul, o grupo que não foi esquilado ao pré-parto rendeu ali 4,93, um pouco, eram ovelhas corredale, tá? E aí, depois, por último, a coluna, que é a esquila pré-parto de ano, né, anual. Então, após um ano, nem um ano, na verdade, ele fez um pouco mais cedo, 11 meses, ele obteve aí uma média de 6,42 quilos de velo. Aí, comparando o peso médio dos cordeiros dessas matrizes, né? Então, o peso ao nascimento, cordeiro das matrizes esquiladas estão em vermelho, e o peso dos cordeiros das que foram esquiladas depois do parto, lá na primavera, verão, em azul. Então, o peso ao nascimento inicial foi de 6,5, teve uma diferença bastante grande. Os das não esquiladas foi 4,5. Depois, 2 meses depois, lá na sinalação, os cordeiros estavam com entre mais ou menos 2 meses, já estavam com 24 quilos a média das matrizes que foram esquiladas, né? E depois, lá no desmame, em outubro, a média estava em 32 os cordeiros das matrizes esquiladas ao pré-parto, enquanto os outros estavam com uma média de 24. Aqui, comparando o peso das matrizes também. Então, a gente foi pesando, né? Fez essas pesagens dos grupos. Então, as matrizes esquiladas ao pré-parto, né? Em vermelho, então elas estavam em média com 60 quilos, tiraram o velo, né? E as que estavam com velo, 65. Pós-parição, lá em agosto, né, em torno de 2 meses, aí, entre 1 e 2 meses após a aparição, as ovelhas que foram esquiladas ao pré-parto tinham ganhado já 5 quilos,
estavam com 65. As que não foram esquiladas, estavam com velo, elas perderam 7 quilos e ficaram com 58 quilos de média. E depois, lá no desmame, as ovelhas esquiladas ao pré-parto, elas perderam um pouco, né, na época da amamentação, perderam 5, mas as outras, vocês veem que continuaram perdendo peso ainda mais, né, estavam já com 55 quilos, quando iam ser esquiladas. E aí também, por fim, a Cordeiros, esse produtor, então, ele vendeu alguns cordeiros no final do ano, em dezembro, e a gente comparou o peso de carcaça desses cordeiros das matrizes esquiladas ao pré-parto com o peso de carcaça das matrizes não esquiladas ao pré-parto. Então, teve uma diferença bastante grande, aí teve uma média de 17,70 quilos de carcaça, esses cordeiros, contra 11,08 quilos de carcaça, corredalha em campo nativo. Bom, e aí a gente tem qual é o momento ideal para a realização da esquila pré-parto. Tem muitas pesquisas brasileiras que falam entre 60 e 90 dias de gestação, pela questão do crescimento da placenta, que também é bastante responsável pelo peso, né, do cordeiro, pelo aumento do peso do cordeiro. Tem as pesquisas mundiais, e aí você segue isso, né? Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Uruguai, seguem em torno de 45 a 30 dias antes da aparição como uma época ideal, né? Principalmente a produção de lã, né, está vinculada aí aos 45, 30 dias antes, aquela questão do estresse, né, da mescla também que vai para a ponta, o mescla de mais qualidade. Mas também se verifica, essas a campo que a gente fez, também se fez com em torno de 30, 45 dias antes da aparição, também se verifica esse aumento, né, com o manejo ideal, esse aumento aí de peso dos cordeiros, melhor peso, né, ao nascer e desmame, melhor peso e estado das matrizes. Então, fica o momento ideal aí, depende então da criação, do objetivo da criação, raça de carne ou se raça produtora de lã, né, mas geralmente, né, a maioria que a gente vê dos países é entre 45 e 30 dias antes da gestação, mas você pode fazer também com 60 e 90 dias, aí estão tentando interesse da questão da lã também. Bom, e aí as dicas para você fazer o manejo da esquila pré-parto, né, que dê tudo certo na propriedade. Bom, alguns eu já falei, que é a questão do planejamento, né, do calendário de manejo do rebanho, tu ter a monta controlada, tu ter um planejamento forrageiro, então tu ter uma nutrição adequada para esse rebanho, então tem que ter uma oferta de comida em qualidade, quantidade e qualidade adequados. Também tem que cuidar e ter estar monitorando, né, o estado corporal dos animais, porque também não pode se exagerar. Então, se essas fêmeas engordarem muito, também pode ter problema de trancar cordeiro. Também dá os dois lados, né? Mas aqui, geralmente, o que a gente vê aí é problema realmente por baixa condição corporal dos animais, e aí nascem cordeiros fracos, né, ou perde cordeiro. Bom, outra questão é com relação às intempéries climáticas, né, o clima. Então, é básico eu cuidar, então, para fazer esquila, eu vou fazer esquila pré-parto, eu tenho que já estar ligado na questão de previsão do tempo. Se eu sei que nos próximos dias, depois que eu fizer a esquila, vai ter, ou ter alguma previsão de intempérie, de chuva, de tempestade, né, de vento, eu tenho que me precaver com abrigos, né. No Uruguai eles usam muito a questão das capas, né, então tem as capas protetoras para colocar após a esquila. Também cuidar, mas geralmente eu recomendo essas capas quando há muito frio, muita intempérie climática, né, frio de 0 grau para baixo. E tem a questão dos pentes também, tá?
Então, na esquila Tally High, nós temos vários tipos de pentes e tem alguns pentes que são específicos para a esquila pré-parto. Se eu tenho uma previsão de uma intempérie ruim, eu posso usar, pedir para o esquilador que for fazer o trabalho, usar um pente específico que deixe alguma altura de lã. E tem uns 3 tipos de pentes que todos eles deixam aí alguma altura de lã. Tá? Mas também, outra coisa que eu tenho que cuidar também é os animais, né? Se eu vou, se sobrar animais, por exemplo, na esquila, que vão ficar para outro dia, soltar, não deixar preso, não deixar em jejum por muito tempo, logo após esquilar, soltar esses animais para onde eles estão acostumados e onde tenha alimento para eles se alimentarem. Então, são algumas questões aí que a gente tem que estar ligado. Acho que mais era isso aí que eu tinha para falar, agradeço. E aí estamos abertos às perguntas. Bom, então, obrigado aí, Elusa, também muito legal a apresentação, acho que ficou bem esclarecedor, várias perguntas ali já foram respondidas pela Elusa, né? Se alguém não entendeu alguma coisa, pergunta novamente ali, porque, né, algumas coisas ali já estão respondidas. Então, vamos começar com a pergunta do Silvio, tá? Muito se fala em qualidade de lã e se falou muito a questão da lã fina, né, no merino, ideal. Só que em relação às raças de carne, né, o que vocês poderiam falar em relação à qualidade da lã, né, o que a gente poderia trabalhar melhor essas diferentes lãs das raças de carne, né, em relação à aplicação delas? Bom, é interessante, né, essa pergunta, e sim, apesar das lãs de raças de carne elas não terem um valor alto como as lãs mais finas, elas têm utilidade, né, na indústria, então elas têm cada tipo de lã. A gente viu na live passada que vai ter uma finalidade específica. Então, o mesmo tipo de classificação de esquila que eu uso para as ovelhas, vamos dizer, de lã fina, né, as raças laneiras, eu tenho que usar para as ovelhas de carne também, porque também valoriza, por mais que seja mais baixo o valor, também vai valorizar, né, dentro do padrão daquela classificação de alguma raça de carne, também vai valorizar, né? Então, nós temos raça de carne que tem lã, né? Então, tem o Ile-de-France, tem o Texel, que elas produzem lã também, né? Não são lãs finas, são lãs grossas, mas tem a sua utilidade também. Então, você deve seguir. Então, a gente vê o exemplo de outros países que fazem o mesmo sistema de classificação, fazem a tosa higiênica, toda a forma de condicionamento da lã, né, mesmo sendo com raças de carne. Aqui do Ricardo Lucas. Não, desculpa, aqui não é pergunta. O Fernando Nerva, existe algum rebanho que tenha o gene ruim, que é aquele que solta a lã por conta aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul? Eu não tenho conhecimento desse. Eu vou deixar para ti, Eduardo, Leonardo, se tem algum conhecimento dessa raça, desse gene, que lidam mais com os criadores. Não, na verdade, alguns anos atrás, acho que talvez a Ilusa se lembre, o Leonardo não, que é muito novo, se falava muito de um produto que se aplicava, se injetava no animal e fazia perder a lã, né? Uma bobagem enorme que aconteceu alguns anos atrás aí. Mas o gene eu não conheço. Tu conhece, Leonardo? Não sei se o Leonardo está nos ouvindo. Tá nos ouvindo, Leonardo? Conhece esse gene? Não, ele está dizendo que não. Aqui,
uma pergunta do Silvio, baseada na pergunta do Ulisses, que eu não sei qual é, mas como podemos julgar mais e melhor as aplicações das diferentes lãs, né? Cordeiro, barriga, velo, né? Por raça, por finura. Ele também acho que é... Isso é uma, daí realmente tem que, acho que tem que a gente, justamente isso que a gente está fazendo, né, com as lives, e a gente também tem que pensar em algumas formas de divulgação desse produto. Fica aí para a gente, acho que, pensar mais, né, nessa questão. Isso aqui eu acho que é mais para o Leonardo, né, da parte que o Leonardo apresentou, qual a opinião de vocês a respeito da criação e seleção dos reprodutores nas cabanhas, onde a grande maioria seleciona e cria os animais em um ambiente artificial, cabanha, e transfere ao produtor-comprador como sendo melhorador um animal que pouco foi desafiado pelo ambiente. Acho que é para o Leonardo, sim. Tá ouvindo, Leonardo? Acho que tá. Teu áudio tá... Deu. Agora sim, Leonardo. Pode falar. Agora sim. eu tava apelhando aqui. Não, aquela voltando na anterior, que eu não consegui abrir o áudio aqui para falar. Ela, né? Ela pelecha no verão. Verdade. E eu não me lembro daquele que tu falou. Alô? Ele comentou em relação a Shetland, que é o Gene Rowe. Alô? Alô? Oi. Tô te Alô? ouvindo. A gente ouve, Leonardo. Tá saindo som aí? Sim. Tá cortando muito para mim, acho que a minha internet tá ruim. Poderia voltar a pergunta do Roth ali, que eu já respondo para ele. Que travou para mim e eu não consegui ver. Conseguiu ler, Leonardo? Leonardo. Aqui no Brasil a gente não tem seleção, esses tem bastante trabalho, né? Se faz trabalho, não, alô? Tá ruim, não Estamos te consigo ouvindo. falar. Alô? Estamos te ouvindo, Leonardo. Tá. Não, se tem, a gente sabe que está começando um programa de melhoramento genético para ter mais dados, né, para ter curácia desses rebanhos, né, cada vez mais desafiar mais produtores, mais cabanhas, mais carneiros, né, para selecionar e provar em rebanhos, né, para ter uma curácia maior, porque quanto menos rebanhos se prova, menos curácia se tem, né, então eu acredito ainda que a gente tem um longo passo ainda para se tomar para chegar a uma boa genética nossa. Também. O pessoal do Senar aqui, que nos acompanha aqui, o Giovanni, o Alcides e outros, lembrando que o Senar dispõe do curso de Tally High, né, é só procurar o Sindicato Rural, quem quiser fazer aí, né, quem é o professor Leôncio e o Nenê, eu acho que estão o André, né, que está dando aula junto com o professor com o Leôncio, então podem aproveitar, né. Bom, acho que de perguntas, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Nenê está nos acompanhando. O Nenê, o Kenny, estão todos acompanhando aqui. Pergunta aqui do Kenny: o Uruguai já desenvolve programa de mais carne, mais lã. Existe essa possibilidade em alguma das raças? Qual a opinião de vocês? Eu acho que
várias raças, né? Não uma raça específica. Esse programa, sim, é como até o Leonardo falou ali anteriormente. Hoje você busca animais produtivos, né? Então, não só na lã como na carne, mais pesados, né? E, claro, com velos, se é com velos bons, de acordo com a raça que o produtor está criando, né? Mas sempre de acordo com a raça. E o interessante é que eu acho que o programa do Uruguai, os programas que eles têm, eles contemplam, né, os vários padrões aí, alguns 3, 4 padrões de cordeiros aí para, né, na indústria que abrange o que eles criam, né, e não é uma raça específica. Outras coisas que eles estão fazendo também que é interessante é o Corredale Pro, Merlin Plus, para a questão de aumentar também cordeiro, peso de cordeiro, com lã, né, com produção de lã. Sim. Essa seleção, desculpa me meter, Luz, essa seleção, quando se faz seleção para velo e para carne, ao mesmo tempo, é uma seleção muito lenta. É. Quando tu começa a apertar para aumentar o tamanho de animal, né, tu perde em finura de lã. E quando tu Sim, é não bem tem difícil. dados objetivos com curáceas grandes, né, que tem um respaldo, é dificílimo de chegar, né? Tu vê a Austrália, o tempo que levou para tem merinos hoje de 180 quilos com 18 micros, né? A gente ainda seleciona fenotipicamente, já se modificou muito do que era, né? A gente já vê uns Sim, merinos mais produtivos, já vê borregada merino já saindo aí com 12 meses ou 11 meses para poder tirar um velo e já um borrego de boa sim, tanto que qualidade, essa já do vê rebanhos, Corredale cordeiros, Pro e do borregos. Merlin Plus é isso, eles colocaram algumas outras raças junto para tentar aumentar e manter, mas é bem difícil essa questão, realmente, quando tu bota peso, Sim. tu engrossa a lã, né? Se tu tira, tu afina a lã demais, não tem peso. Não, e o problema todo desse de um programa, né, é a mensuração de dados, né? Quem é o produtor hoje que pesa um rebanho, que pesa um cordeiro ao nascer, né? Eu fiz filhos de borregas esquiladas pré-parto ganhando 300 gramas por dia, acompanhados, né? Eu pesei com a balancinha, fiz todo o processo, mas quem é o produtor que pesa, né, ao nascer, né? Com o intervalo entre partos, né? A idade é o primeiro parto, a gente tem dificuldade muito, vai ter muita dificuldade ainda, porque a gente precisa mudar a nossa mentalidade, né? A gente tem dificuldade de mão de obra, para a gente ter noção, né? Para a gente poder fazer uma seleção melhor. Né? Hoje ninguém mais cativar a geração nova a começar a gostar e fazer um trabalho de qualidade, porque a gente tem genética de qualidade aqui, a gente precisa mensurar esses dados com clareza, né? Que é o que eu acho que falta ainda para nós. Sim, isso mesmo. Né? Mas a gente tem qualidade de rebanho muito grande. Pessoal, seguindo um pouco nessa linha do que o Leonardo falou agora no final, né, o Roblen, ele pergunta se vocês acham que no caso de uma escola pública de esquila seria viável no Rio Grande do Sul, né, com o objetivo de fomentar o homem, fixar o jovem no campo, né? Acho que seria uma alternativa interessante, né? Você pensar nós termos uma escola formadora, né? Porque é um profissional diferenciado, né? Porque, como você vê, se esquilar Tally High não é simplesmente a máquina, né? Ela tem todo um método de trabalho, né? Desde a manutenção dos equipamentos, então se necessita uma escola. Eu acredito que sim, ajudaria muito, ou introduzir isso em escolas rurais, pensar em alguma alternativa desse tipo. Tem cada vez mais fomentar, né? Porque o nosso jovem, muitas vezes da zona rural, está deixando a zona rural porque são alternativas de renda para esse jovem, né? São uma ferramenta, hoje, uma máquina que tu bota em cima de uma moto, tá? Mais o jovem para melhorar essa forma de incentivar ele a tirar uma lucratividade, né? Porque está se terminando o esquilador, né? A esquila Tally High está aumentando, a gente já começa a ver um aumento
desses profissionais da esquila Tally High, mas ainda tem muito para aumentar, né? Então a gente tem essa dificuldade grandíssima ainda de quebrar muito paradigma, ainda tem muita esquila maniada, tem gente que às vezes com conhecimento fazendo esquila pré-parto maniada, que é um grande problema, né? A dificuldade que tu tem de esquilar uma ovelha a pré-parto maniada, o que tu vai judiar dessa ovelha, né? Que daqui a pouco pode abortar, tu pode perder a produção, né? Então a gente tem que capacitar mais cada vez mais os jovens para formar nosso futuro, né? Porque a gente está com déficit de mão de obra qualificada, né? Agora eu vi ali uma coisa que a Vera Souza ali colocou, né? Uma dificuldade aí é um jovem, mais jovem, né? Que, na verdade, por exemplo, o curso tem uma idade mínima de 18 anos, né? De repente poderia se conseguir colocar esse curso para mais cedo, que seria o ideal para o jovem rural. Com uma idade mais nova. Isso entra em questão trabalhista e aí complica um pouco, né? Não é uma questão simples de se resolver. Leonardo, a princípio, Leonardo e Luz, a princípio, não, acho que as perguntas todas aqui que não tinham sido respondidas antes da apresentação a gente fez. Aqui só o Silvio, ele está fazendo um comentário que é em relação à pergunta do Frederico, né, que ele comenta que está falando mais da criação artificial dos animais em cabanha, né? Então, aqueles animais são super alimentados, esses animais eles têm um tipo de criação totalmente diferente, eles praticamente não ficam no tempo, né, vamos dizer assim, e vão cobrir rebanhos a campo e acaba não tendo o mesmo resultado, né? Então, mas aí se completa com a resposta do Leonardo, questão do melhoramento, né? Eu acho que é coisa que a gente tem que começar a pensar e trabalhar em cima de programas realmente de seleção em cima dos nossos rebanhos, né? Duda, tem uma pergunta do Ali Pietro, da Argentina. Ele não consegue, mandou para nós via Messenger, ele não consegue postar no comentário por causa da configuração do computador dele. Então, posso fazer? Pode. Ou talvez um esclarecimento, né? Ele é veterinário, tá? Ele disse assim, fizeram uma pergunta sobre o roin. Roin. Isso. Tem animais que conservam a muda, não tenho certeza que seja o mesmo nome em português. Então, me desculpa, eu acho que pergunta se os animais conservam a muda. Não entendi a pergunta, não sei se vocês entenderam. Eu acho que a gente tinha que procurar aqui. Está cortando. Faz pouco que eu vi a pergunta sobre isso. É de outra pessoa, ele está indagando aqui em cima. Não. Bom, enquanto tu acha, Letícia... Ele dá um retorno. Eu acho que é em cima do questionamento do Fernando Nerva. Aqui, o gene Ronin está presente nas raças Shetland e da Islândia? Não, isso foi o Fernando que colocou, né? Que o gene está presente nas raças Shetland e Icelandic, né? O da Islândia, né? Então, é comum de acontecer. E, na verdade, como bem lembrou o Leonardo, tu encontra esse na raça santinês, no Dorper, né? Que são animais que pelecham também, né? Que perdem a lã, apesar de não ser uma lã que tu tenha um aproveitamento maior, né? O Rafael Silva, ele questiona se a gente tem lã ultra fina no Brasil e qual seria o valor do quilo. Tem uma linha de genética em Livramento que está selecionando para o super fino, né? Mas essa valorização é em dólar. Eu não sei para dizer agora, porque o mercado está eu recebi a cotação, acho que não tem mercado ainda esse mês para essa lã super fina, né? Então está muito bagunçado o mercado, né? Está oscilando muito essa lã mercadológica. Não, mas eu acho que ele está comentando... O valor agora eu não sei, mas...
Mas não é a super fina, é a ultra fina, aquela de 8, 10 micras. Ah, não. Não, aí tu consegue talvez com borregos, né? Mais novos, talvez tu consiga. Eu já medi de 13 micras, mas aí borregos novos, né? Depois ele Não. vai para 2 dentes, aí já aumenta a finura. Eu Mas tenho acho um que ainda dado, não temos aqui, porque eu tenho um dado que não é atualizado, né? Também não sei qual seria o preço agora, mas normalmente essas lãs ultra finas, elas são feitas em leilões que só as grandes marcas participam, né? Aquelas marcas de roupas chiquérrimas. sim. E chegaram a vender o lã de 9, 10 micras a $1.000 o quilo. Sim. Não, e essa criação de ultra fina não é uma criação tão fácil, né? Tu tem que ter todo um ambiente climatizado, tem que ter todo um sistema. Na Espanha tem esse sistema, né? Não se produz, não consegue chegar a produção desse animal a campo, que nem produzir em nosso campo nativo, por exemplo, não tem como. Né? Tu tem que ter todo um aporte diferenciado para esse animal. A exigência dele é totalmente diferente. Sim. Não, inclusive é interessante essa questão, né, Leonardo? Porque isso são chamadas wool factories. Então são chamadas fábricas de lã, onde os animais normalmente eles não pegam, eles não têm claridade, né? Eles ficam praticamente confinados. Então acaba dando um problema de bem-estar animal. Então se a gente procurar na internet, a gente vai ver muita crítica em relação à produção desse tipo de lã, né? Porque os animais, a condição que os animais são criados, eles praticamente não veem a luz do dia, né? Uma alimentação extremamente rígida, né? É uma situação bem diferenciada. Então, Que já limita essa produção, né? Então, sim, exatamente. Elusa, uma coisa que é importante, que eu acho, só para fechar, assim, aqui a gente ouve muita gente falando de que a esquila é ruim, né? Então a gente vê principalmente as pessoas leigas, né, que não conhecem a ovinocultura, que não conhecem a questão da esquila, elas, porque é maldade esquilar as ovelhas, né? Porque é ruim esquilar as ovelhas, né? Então eu gostaria que tu fizesse um comentário em relação a isso, né? E luta tá sem som. Até não comentei muito ali na apresentação. As pessoas que não conhecem têm essa, vamos dizer assim, um mito, né, de que se acha que é maltratar, inclusive, não sei se vocês viram, mas tu vai colocar um emotion lá no Instagram e tu coloca lá alguma coisa de ovelha, tu vai achar alguns emotions lá, não maltrate a ovelha, né, ou não tire a lã, alguma coisa nesse sentido, assim, né. E é justamente ao contrário, a ovelha de lã, ela precisa ser esquilada para ela estar bem, especialmente no verão. É uma ovelha com muito peso de lã, ela sofre muito, pode dar muita bicheira na lã, né? Também tem problema de bicheira, de infecção. Com o problema com a chuva também pode trazer muito problema, porque na semana passada a gente falou, né, da questão das qualidades da lã, das propriedades, e a lã ela pode reter até 40, em torno de 40% do peso dela de água. Né? Então, imagina uma ovelha no inverno, na chuva, por parir, antes de parir, com a lã, né, encharcada, ela tem quase o dobro do peso em cima dela para ela carregar, ela não consegue caminhar, ela não consegue se mexer e muito menos comer. Então, prejudica muito o animal, né? Na verdade, então, a esquila bem feita, como deve ser aí, né, num sistema de bem-estar animal, ela é benéfica, né? Então, ela é benéfica para o animal, né? Não o contrário. Então, tem muito ainda essa ideia errada, que também é uma coisa que a gente tem que tentar desconstruir isso, né? Então, a esquila, é que nem a gente cortar o cabelo no cabelo. Ela preserva a saúde do animal, né? É isso aí.
Eu acho que outra questão ali, que até o professor Thiago Galino, da Unipampa, lá de Uruguaiana... Fala, Leonardo. Não, eu digo, as pessoas acham que estão maltratando, então a gente é maltratado quando vai cortar o cabelo. Nada. E é a mesma coisa, as pessoas acham que os animais são... é difícil, né? Mas a gente tem que aprender a responder para o pessoal que não é maltrato. Ninguém maltrata um animal. Se realmente maltratasse, a produção não cai, né? Um animal com deficiência, com coisa... Se esse animal não vai te produzir, não é economicamente inviável, né? Ninguém maltrata animal porque quer, né? Todo esse, então é a resposta nossa, né? O produtor, ele é um pastor do rebanho, né? Se ele cuida bem esse rebanho, ele tem uma boa produção, né? Se o animal está em déficit, qualquer coisa, ele já vai diminuir essa produção, né? É desde o tempo da Bíblia, então a gente tem que cuidar sempre, né? A ovelha a gente está sempre cuidando. Então eu acho que Bom, então estava comentando ali que a Ilusa colocou bem a questão do clima, né, em relação à esquila pré-parto, e o professor Thiago Galino, da Unipampa, lá de Uruguaiana, colocou que esquilaram nesse sábado, né, Tally High, 90 dias pré-parto, com pente baixo a campo, né, e a gente teve 2 dias bem frios agora, né, e o rebanho está bem. E a Andréa, do Fifalpilha, ela comenta que ela já teve velo ideal com 13 micras, né, e está perguntando se a gente consegue essa micronagem em ovinos naturalmente coloridos. Aqui no Brasil, não sei, eu nunca vi, não sei se... Porque o Leonardo, acho que não fizeste muito de naturalmente colorido lá, né, Leonardo? Mas na Austrália e Nova Zelândia é bem comum. Tu tá ouvindo agora, Leonardo? Alô? Cortou. O Kenny de Oliveira está comentando que muito cortado para mim, não consigo escutar. Ano passado, o Kenny comentou que a lã super fina em Livramento foi exportada a $12,5 o quilo, né? Então, só algumas informações que o pessoal tá nos passando aqui. Conseguiu ler a pergunta, Leonardo? Aquele pergunta não, a observação. No naturalmente colorido, se a gente consegue chegar a 13 micras? Não, a gente está em absorção, né, de raça. A gente não tem uma raça naturalmente pura, né? A gente está absorvendo a raça. Então, tem uma dificuldade ainda para chegar no naturalmente colorido que tem lá nos países que a gente foi visitar, né, Eduardo? Já bem apurada a seleção e tem esse problema que a seleção para lã é muito tempo selecionando um rebanho, né? Para chegar a uma finura extremamente. Então, eu acredito que no Brasil ainda não tem. Sim. Tá bem, então, pessoal. A princípio, essas eram as questões. Agora, vocês quiserem fazer um encerramento aí, Leonardo e Lusa. Tá me ouvindo, Leonardo? Tô. Se quiser fazer um encerramento aí. Eu queria agradecer pela oportunidade, desculpar os travamentos, a internet não está muito boa hoje, né? Então fica difícil às vezes de comunicar, tu entender e ficar atrasado. Mas agradecer pela oportunidade, botar à disposição sempre, né? A gente trabalha com ovelha dia e noite, né? Eu trabalho pelo ATEG do Senar, né? Atendendo produtores, 30
Produtores lá em Pedras Altas, a gente fala de ovelha o dia inteiro. Então, a ovelha que bota, que me sustenta, né? Então, agradecer pela oportunidade, dar uma boa noite e muito obrigado por tudo. Então, boa noite a todos aí, agradecer então mais uma vez, né, pela oportunidade e seguimos aí à disposição de vocês, no que precisarem, né, e qualquer dúvida também que ficar ali a gente responde, depois dá uma olhada lá no chat. E mais uma vez aí parabenizar o Eduardo e a Letícia por essa iniciativa, é muito importante, né? Muito importante a gente esclarecer, divulgar toda essa questão da lã, para que a gente possa avançar, né? Temos muito ainda pela frente. Obrigado a todos e uma boa noite. Nós é que agradecemos aí, Leonardo e Elusa, pela disponibilidade de vocês, né, esse trabalho que iniciou ali pela exposição das lãs ali pela Letícia, né? Então aí embaixo, quem tá vendo aí o link para a petição pública, né, para patrimonialização da lã. Palavra então, difícil. A gente tem que falar um trava-língua, né? Então quero agradecer da minha parte aí também e deixar contigo para encerrar aí, Letícia. Boa noite a todos. Só tenho a agradecer a vocês, nossa, esse momento muito especial do Leonardo Farion, né, e a Elusa, também, mais uma vez, compartilhando a generosidade de vocês em compartilhar esses conhecimentos. A gente está todo mundo aprendendo, né, a gente sabe de um pedacinho, a cadeia produtiva da lã é extensa, tem muita lã para manga, do tricô, do blusão de lã, então a gente tem muito papo ainda pela frente, né, e a gente provavelmente vai estender em agosto também, fazendo os encontros, e fica todo mundo convidado para apoiar essa campanha da patrimonialização dos conhecimentos da lã, pode compartilhar no Facebook, todo mundo pode assinar, né, colocar lá a sua assinatura, e logo nas próximas lives aí a gente explica um pouquinho melhor esse processo todo aí. Então, muito obrigado. Mais uma vez, Duda, obrigado por estarmos dividindo essa tela com todo mundo aí. E é isso. Uma boa noite a todos e nos vemos em breve.